Fala, meus filósofos quarenteners, como é que vocês estão? Belezinha com vocês? Tio tá bem, tô aqui a caráter porque a gente tá em época de festa junina. Inclusive, calma aí que eu preciso ficar um pouco mais a caráter. Agora sim, agora eu tô bem junino, certo? Gente, eu amo festa junina e eu tô muito fulo da vida porque esse ano a gente não vai ter, né, muita coisa pra gente comemorar. Mas eu já fiz a minha festinha em casa mesmo, caseira, só o pessoal de casa, porque o importante é a gente ser feliz mesmo que a situação esteja difícil, né? A gente está vivendo esse período aí complicadíssimo de isolamento social, pandemia, e que cresce casos, diminui casos, ninguém sabe em quem confiar, ninguém sabe o que fazer. Então a gente faz o básico, né? Pelo menos esse é o meu conselho para vocês, é o que eu faço na minha vida. Segue o básico, sabe? Cuida, cuida de você, cuida da sua família, faz o que é possível fazer. E a gente vai tocando baile, né? Dançando o forró de russo na boate Cossacô. Só os antigos vão entender, acho que vocês são muito novinhos para nem devem conhecer. Então vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre conceitos básicos da filosofia aristotélica que a gente precisa ver ou rever, depende do seu caso, né? Para a gente poder dar sequência aos nossos estudos. Então, vem comigo que a nossa aula vai começar. Então, gente, vamos lá. A gente vai precisar ver ou rever, depende do seu caso, alguns conceitos essenciais na filosofia do Aristóteles, ok? Opa! Aristóteles. Por quê? Porque ele tem uma forma diferente de entender a realidade ao seu redor, né? O Aristóteles foi discípulo do Platão, o discípulo mais notável do Platão, porém ele discorda em muitas coisas do seu mestre e propõe um sistema filosófico diferente do sistema platônico, ok? Lembrando que Platão dividia a realidade em duas realidades diferentes. Então ele propôs o seguinte: a parte imutável das coisas, onde realmente encontrava a verdade, o ser da coisa, ele existia, vamos dizer, numa linguagem um pouco mais acessível para a gente, numa outra dimensão, tá? Não é bem esse o sentido que o Platão está dando, mas é só para facilitar vocês entenderem. Não é um outro mundo, não é uma segunda terra, não é necessariamente o conceito de multiverso aí, mas é só para vocês entenderem que é separado, tá? Esse conceito é importante. Entender que o Platão está separando a matéria da parte inteligível. A matéria é a parte sensível, tocável, palpável, e a parte não sensível, né? A parte inteligível, que eu só tenho acesso, que eu só conheço pela razão, ela está separada desse ente corpóreo, desse ente físico, ok? O que eu quero dizer com ente? Qualquer coisa que exista, tá? Vamos ficar nessa definição bem rasa só para a gente poder entender e não se alongar demais. Então a gente teve aquele problema, né, lançado, entre aspas, pelo Parmênides e o Heráclito, que discutiam o seguinte: Parmênides defendia que a realidade verdadeira das coisas é o ser, e o ser é estático, não se altera. Tudo que se altera, tudo que tem mudança, tudo que tem movimento, causa confusão, não é possível de conhecer, é ilusão, leva-nos ao erro. E enquanto que o Heráclito defendia o contrário, dizia que a realidade verdadeira das coisas estava justamente no movimento constante, porque tudo no universo flui eternamente, constantemente, continuamente, ok? O Platão tentou resolver esse problema juntando as duas coisas, porque os filósofos começaram a perceber, né? A filosofia clássica trata bastante disso. É, a gente percebe as duas coisas, tanto o movimento, mudança, quanto a permanência, a inércia, né? Aquilo que não se altera, e tentando identificar qual seria realmente mais adequado para a gente dizer essa é a realidade da coisa, a coisa que ela é e não a coisa que ela pode se tornar, ou então considero ou não considero essas possibilidades, ok? Bem por cima mesmo, só para a gente dar uma relembrada nessas coisas. O Platão então defendeu que a realidade se divide em duas, né? O mundo das ideias continha as essências das coisas, né? Que são as ideias, com letra maiúscula, onde eu tenho as características essenciais, imutáveis, necessárias das coisas, e
eu tenho a multiplicidade de coisas que existe apenas no mundo sensível, porque é a matéria que permite a multiplicação das coisas. A matéria permite a multiplicidade, ok? A ideia é única, então eu tenho, por exemplo, uma ideia perfeita, sem defeito nenhum, de árvore. E no mundo sensível, o mundo onde a gente vive, de fato, onde a gente tem um corpo, onde a gente anda, onde a gente come, nesse mundo a gente tem zilhares de árvores por aí, porque elas são multiplicáveis através da matéria, ok? E o Aristóteles, como é que o Aristóteles enxerga isso? Então a gente vai para a primeira tese que eu considero essencial a gente entender do Aristóteles, o ilemorfismo teleológico. Opa, lógico, teleológico, isso mesmo. O que é esse palavrão, professor? Calma, a gente vai traduzir. O hile do grego, ele significa matéria, ok? Minha voz está péssima, né, gente? Tive uma crise alérgica terrível. Ontem minha voz está essa titica aí. Mas vamos lá. Morfismo vem de morfé. Morfé significa forma, ok? Então, o que o Aristóteles está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: tudo o que existe no mundo como ente corpóreo, só relembrando, o que seria ente corpóreo? Ente qualquer coisa que existe, corpóreo que tem um corpo. Uma definição rasa, corpo aquilo que ocupa um determinado espaço, ok? Então, se ocupa um espaço determinado, eu consigo separar uma coisa da outra, consigo determinar, tem um corpo, ok? Ente corpóreo, então, são qualquer coisa que exista fisicamente no mundo, ok? E tudo que existe como ente corpóreo é composto ou possui matéria, é composto de matéria e forma. Então tem dois princípios fundamentais de todos os entes corpóreos, de tudo que existe fisicamente no mundo. Tudo que existe fisicamente no mundo tem matéria, a parte física, a parte sensível, propriamente dita, e forma, a parte inteligível que determina esse objeto, que diz o que essa coisa é, ok? E teleológico, Vinícius, o que significa teleológico? Teleológico vem de tele, que significa fim, finalidade, objetivo, motivo, razão, sempre o porquê ou para que aquela coisa serve ou aquela coisa existe, ok? Então, além de tudo o que existe, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Consigo. E aí a gente complementa essa definição, então. Além de tudo que existe como anticorpóreo ser composto de matéria e forma, isso também possui uma finalidade, e eu acrescento aqui específica, porque isso vai ser muito importante, ok? Tudo que existe como anticorpóreo é composto de matéria e forma e possui uma finalidade específica, ok? Tudo que existe no mundo tem dois princípios básicos: a matéria, a matéria-prima, o do que é feito, a forma, a definição, ou seja, as características que definem aquele objeto como sendo esse objeto e não outra coisa qualquer, e, além disso, possui uma finalidade específica, ou seja, um para que isso foi feito, ok? Isso nos leva a uma outra tese do Aristóteles, que é a tese das 4 causas do ser. O que isso significa? Bom, basicamente o Aristóteles está dizendo o seguinte: tudo que existe possui, todos os seres têm 4 causas. E essas 4 causas nos levam à resposta da pergunta: o que é isso? Definem o que é aquele objeto que eu estou considerando naquele momento. Ou seja, se eu conseguir responder essas 4 perguntas, vai ficar muito mais fácil responder a pergunta: o que é essa coisa? Eu estou falando 4 perguntas porque cada causa responde a uma pergunta específica. Só para a gente entender, basicamente, o que seriam causas do ser: causa, motivo, aquilo que provoca, aquilo que gera alguma coisa, e ser, alguma coisa que existe, ok? Sempre bem raso aqui, a gente não vai se aprofundar tanto, que a gente precisa da sequência, ok? Então, quais seriam as 4 causas do ser? Bom, a primeira causa, a gente já falou dela aqui, é a causa material. Não tem uma ordem específica, tá, gente? A gente só vai trabalhar no que é mais fácil da gente entender. A causa material seria
a pergunta: do que é feito essa coisa? Essa coisa que eu estou perguntando, que eu estou querendo entender, que eu estou tentando compreender ou saber o que ela é, do que ela é feita, ok? Então é a matéria-prima, é a matéria física mesmo que aquela coisa é composta. Por exemplo, tem minha xícara aqui, vou dar um pouquinho d'água. Esse é o objeto que eu estou tentando compreender. Esse é o objeto que eu estou tentando saber o que é isso, compreender a realidade ou me aprofundar sobre ele. E aí eu posso me perguntar isso: do que é feito? Não sei se pelo barulho vocês conseguem perceber que isso aqui é feito de, sei lá, porcelana, a gente chamaria de porcelana ou cerâmica, alguma coisa do gênero, ok? Certo, então a causa material é a matéria-prima, o como é feito. Uma outra causa que a gente já pode falar aqui é a causa formal. O que é causa formal? Qual a forma que isso tem? Qual o formato? Certo? Vou colocar a forma mesmo para ficar mais filosófico aqui, ok? Por quê? Porque a gente pode falar de formato no sentido de aparência? Pode, tá? Tem um formato cúbico, tem formato esférico. Se eu estou falando, por exemplo, de uma bola de futebol, estou falando de um objeto que tem um formato esférico sempre, tá? Não existe a bola quadrada do Kiko, certo? Não vai existir isso porque o conceito mesmo determina. Bola é um objeto esférico, sempre. Mas se eu estiver falando de futebol americano, aí eu já não estou falando de uma bola esférica, né? Ela tem um formato ali, nem sei como que se definiria aquele formato, mas é meio que um losango arredondado, né? Sei lá. Não tenho ideia, eu não sou de geometria. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Se eu estou falando de, sei lá, de uma caneta, geralmente ela vai ser cilíndrica, mas eu posso ter variações disso e continuar sendo uma caneta, ok? Então vamos pensar o seguinte: a matéria é a matéria-prima, é o material que eu vou usar para fazer alguma coisa. A forma é eu já visualizando a imagem que eu quero que aquele objeto tenha, certo? Isso vai ter relacionado muito com a minha intenção, a intenção de quem fez, ou de quem fabricou, ou de quem deu origem àquele objeto. Então a forma ela já vai muito mais assertivamente na definição do objeto do que a matéria. Por exemplo, eu tenho uma mesa e uma cadeira. Uma mesa de madeira, a cadeira de madeira. Os dois objetos são feitos da mesma matéria-prima. Porém, a forma que eu apliquei a eles é completamente diferente e torna eles objetos completamente diferentes. Deu para entender? Então, por exemplo, eu tenho a minha matéria-prima, um bloco de argila. E aí eu peguei aquele bloco de argila, entreguei para duas pessoas diferentes e cada uma delas vai informar aquele bloco de argila de uma forma diferente. Por que informar? Porque informar é aplicar uma forma. Então, a pessoa quer fazer uma escultura de um anjo. Ela tem a ideia, ela já tem uma imagem desse anjo, do que seria a forma anjo, e ela vai modelar, pegar esse molde e modelar essa matéria-prima de modo que corresponda à forma que ela pensou. Se a outra pessoa quer fazer um vaso de flores, ela já tem a ideia, ela já tem a imagem do que seria necessário para um objeto ser um vaso de flor. Por exemplo, ele tem que ter fundo, ele tem que ter laterais, né? Tem que ter aquela forma específica. Ele pode ser redondo, pode ser quadrado, pode ser de variações diferentes, né? A aparência varia. Por isso que eu não gosto muito de associar a forma com a aparência, porque a aparência ela é variável, mas a forma não é variável, porque a forma são as características necessárias do objeto. Então, se o meu anjo tem é mais gordinho, é mais magro, é alto, é baixo, ele continua sendo anjo. Se o meu vaso ele é comprido, baixinho, é largo, é amplo, é esférico, não é esférico, é cúbico, é retangular, não sei, ele continua sendo vaso. Isso não vai alterar o fato. Agora, meu vaso precisa ter um fundo, né? E essa parte alongada, essas laterais dele. Por quê? Né? Deixa eu pegar, por exemplo, a xícara, né? A xícara ela precisa ter esse fundo e ela precisa ter essa superfície aqui, né? Essa base aqui elevada dela, né? As laterais dela, não tem outro nome para chamar isso. Por exemplo, uma xícara precisa ter o quê? Essa asa, esse cabinho aqui. Porque se eu não tiver isso, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um copo qualquer. Quase derramei água em mim.
Um copo não tem, ou não precisa ter, né, cabo. Geralmente não tem cabo. A xícara precisa. Se ela não tiver esse cabo, ela é um copo. Ela não é necessariamente uma xícara, ok? Então, são características muito básicas, muito básicas, são pouquíssimas características, né, que vão definir essa forma, mas que são necessárias para aquele objeto ser considerado esse objeto e não outra coisa, ok? E aí eu tenho o seguinte, olha só, eu peguei a matéria-prima e peguei a forma que eu quero dar para essa matéria-prima. Aí o que eu preciso? Eu preciso da ponte entre essas duas coisas. E aí eu vou ter o que Aristóteles chama de causa eficiente. O que é causa eficiente? Quem ou o que fez essa coisa. Causa eficiente é o agente. É quem agiu sobre a matéria aplicando a forma. Então, por exemplo, se eu sou um artesão, um ceramista, eu peguei a cerâmica, né, a argila lá, minha matéria-prima, pensei numa xícara específica que eu queria fazer, certo? Tem os veiozinhos, tem aqui esses detalhes, tem esse formato aqui específico. Pensei na forma xícara, o que eu preciso para fazer uma xícara, para que ela seja uma boa xícara. Peguei essa forma e apliquei na matéria e construí uma xícara. Quem sou eu? Eu sou a causa eficiente desta xícara, ok? No caso dessa minha, sei lá quem é a causa eficiente, a fábrica dela. No caso de uma mesa de madeira, o marceneiro ou a loja, né? É sempre o quem fez a origem daquele objeto específico, ok? E por último, a gente tem a causa final do objeto. O que seria a causa final? Para que... Não sei se tem circunflexo aqui, professores de português me perdoem, mas acho que tem. Para o que serve? Para que isso serve? Qual é a funcionalidade, a função, a finalidade para a qual esse objeto foi feito? Uma xícara é feita para colocar líquidos, geralmente, né? A gente usa para colocar algum tipo de matéria líquida nela para a gente poder levar à boca. Sim, eu estou bebendo água na xícara porque eu quis. E porque eu não estou podendo beber café. Então a gente bebe água mesmo. Então eu tenho isso. A causa final é a motivação daquele objeto. E percebam o seguinte: dessas 4 causas, quais vocês acham que seria, entre aspas, a mais relevante na hora de construir um objeto? É claro que a matéria-prima ela é importante, mas vejam só, a matéria-prima é muito variável. Eu posso fazer uma xícara de cerâmica, eu posso fazer uma xícara de vidro, eu posso fazer uma xícara de plástico, eu posso fazer uma xícara de madeira se eu quiser, né? A forma da xícara também pode variar. Se eu considerar que tem as características necessárias, todas elas vão ter a mesma, certo? Então todas elas precisam ter um, tem que ser, não pode ser achatada, né? Ela precisa ter uma certa altura ali para a gente poder colocar o líquido dentro e precisa ter uma asa. Agora percebam o seguinte, quem fez então é irrelevante praticamente, né? Porque pode ter vindo de qualquer lugar. Agora percebam o seguinte, como a forma está relacionada com a finalidade. Por que eu não posso fazer uma cadeira que não tenha pernas, por exemplo? Porque de que vai me adiantar uma cadeira sem pernas, certo? Eu vou sentar no chão, vou continuar sentado no chão. E se eu vou sentar no chão, eu preciso de uma cadeira, certo? Então, eu construo uma cadeira, eu fabrico, eu penso numa cadeira e torno ela real porque eu quero ter um objeto em que eu possa me sentar. E eu quero sentar elevado do chão, não quero sentar no chão, certo? Por que ela precisa ter um encosto? Porque eu quero uma cadeira, eu não quero um banco, certo? Um banco não precisa ter encosto, porque um banco ele tem funcionalidades, aplicações variáveis. Geralmente, por exemplo, eu quero um banco só para sentar, um banquinho, né? Tipo esses puffs que tem na sala, uma coisa assim. É só um banco acessório, certo? Para quando tem mais gente em casa, por exemplo. Então ele geralmente não exige
um encosto. Agora, uma cadeira, ela exige que ela tenha um encosto. Por quê? Porque a cadeira, ela tem essa função específica. A função da cadeira é que a gente se sente confortável, mais confortável possível, para realizar alguma função. Por exemplo, aqui eu estou sentado na minha mesinha de computador. E aí eu preciso ter esse encosto para que eu fique mais tempo aqui, certo? Então, o banco da praça, por exemplo, dependendo de qual seja esse banco, de qual seja essa praça, da localização dele, ele exige mais ou menos que ele tenha um encosto. Porque se é um lugar onde as pessoas sentam para dar uma descansada e vão embora rápido, não tem necessidade de ter um encosto. Vai ser uma passagem rápida. Agora, perdão, percebam que quando eu tenho aquela praça, por exemplo, em volta do chafariz, eu tenho alguma coisa para ser observada, ou a praça foi pensada pela causa eficiente, por quem planejou aquela praça, como um lugar onde eu quero que as pessoas fiquem mais tempo, eu quero que elas se sintam mais confortáveis, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar bancos com encosto, porque com encosto é mais confortável do que sem. Simples, ok? Perceberam o seguinte? Eu quero que seja confortável, então eu vou colocar uma forma específica que é com encosto. Eu não tenho tanta necessidade de ser confortável. Eu preciso simplesmente sirva para sentar, para eu não precisar sentar no chão por algum motivo. Então, o encosto não é tão necessário. A forma específica que eu vou usar é de um banco sem encosto. Olha só, acho que você já deu para vocês perceberem que a causa final, ela quase, não vou dizer que ela determina, mas ela quase determina a causa formal. A causa formal e a causa final, elas são as mais relevantes para um objeto qualquer que seja esse objeto, ok? Qualquer coisa que exista corporeamente no mundo, eu vou conseguir determinar o que essa coisa é de uma forma melhor quando eu sei, perdão, causa formal e a causa final dessa coisa, ok? Então, se eu pego, por exemplo, um objeto específico, está na minha mente, vocês não sabem no que eu estou pensando. Mas se eu falo que esse objeto é feito de madeira e grafite, ok? Tem a forma cilíndrica, né? Quem fez foi a fábrica de materiais escolares, né? Foi a Faber-Castell que fez. E esse objeto serve para escrever sobre papel, né? Serve para escrever no papel. Vocês já conseguem adivinhar que objeto é esse, não conseguem? Adivinhar não. Vocês conseguem descobrir. Não tava passando. Tomate da cara. Voltando. Vocês já conseguem descobrir que objeto é esse. Por quê? Porque vocês têm informações muito relevantes, muito assertivas, ou seja, vão direto ao ponto, e aí vocês conseguem responder a pergunta mais importante, digamos assim, que é: o que é esse objeto? Ah, esse objeto é um lápis. Ou muito provavelmente ele é um lápis. Ok? Deu para entender isso então, né? Então a gente tem o ilemorfismo teleológico do Aristóteles e a gente tem também a teoria das quatro causas do ser. Ok? O que tem aqui o que a gente pode aplicar aqui, por exemplo, quando a gente for falar de ética aristotélica? Bom, a gente vai ter um grande problemão, porque olha só, quando a gente fala das quatro causas do ser, a gente está pegando um exemplo bem tosco, né? Aristóteles não estava discutindo cadeira, xícara e lápis, mas a gente pega esses exemplos mais tosquinhos para a gente poder entender melhor do que ele está falando. Agora, se a gente for pegar o ser humano, por exemplo, qual é a matéria-prima? Do que o ser humano é feito? De tecido, órgãos, corpo, pele, osso, né? É o corpo do ser humano. Qual é a forma do ser humano? A forma específica do ser humano? A forma vai ser a sua alma, né? Segundo Aristóteles. Por quê? Porque a alma é aquilo que é onde está a nossa racionalidade. E o que define o ser humano para a filosofia antiga, e até pouco tempo atrás a ciência usava muito essa definição ainda, era a capacidade racional que o ser humano tem, ok? Por quê? Se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. O desenho vai ficar maravilhoso. Se a gente pega os
tipos de seres, né? Aristóteles é pai da biologia também. E aí dividiu lá em vegetais, animais. Ah, ficando lindo, formado em belas artes. Acho que isso é uma ovelha. E aí a gente tem o ser humano. O ser humano faz parte dos animais, mas ele precisa ter a sua diferença específica, certo? O Aristóteles já disse que existe essa diferença específica entre um e outro. E aí eu pego, por exemplo, funções ou capacidades que cada um desses seres tem e eu vou encontrando aquela capacidade que é mais específica de cada um. Porque essa capacidade que é específica, ou seja, que só esse indivíduo consegue realizar, ou que esse indivíduo realiza melhor do que qualquer outro, que vai determinar que esse indivíduo é esse objetivo. Epa! Que esse indivíduo é esse indivíduo e não outra coisa. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que eu tenho aqui na minha mão uma xícara e não um apagador de quadro. Ok? Então são as características que a gente chama de capacidade, de possibilidades, ou mais filosoficamente falando, de faculdades do ser, aquilo que ele é capaz de desempenhar, é capaz de fazer, são essas características que são mais próprias, mais pertinentes, né, que pertencem mais a esse objeto, a esse indivíduo, que vai determinar que indivíduo que eu estou falando, ok? Então, se eu pego, por exemplo, a capacidade da nutrição, né, a capacidade de se alimentar, tirar do alimento os nutrientes necessários para gerar energia, para sobreviver. Eu tenho isso presente tanto nos vegetais, quanto nos animais, quanto no ser humano. Se eu pego a capacidade de se movimentar, de sair de um lugar para o outro, os vegetais já não têm essa característica, né? Eu sei que existe um caso ou outro, mas estou falando de modo geral, tá? Não vamos nos prender às exceções da regra, não. Mas, via de regra, de modo geral, uma planta... Vamos pegar uma planta específica. Então, eu estou falando aqui de um pé de manga, de uma ovelha e do ser humano. Ok? A minha ovelha tá sem lã, tá? Não reparem, não. O pé de manga não se move de um lugar para o outro por vontade própria, ok? Ou ele balança com o vento. Sim, ele balança com o vento, mas é o vento que está balançando o pé de manga e não o pé de manga que está dançando a Macarena, ok? A ovelha se move para onde ela quiser, né? Se ela tiver em perfeitas condições, né? Não estou falando das exceções das regras, estou falando de modo geral. Então a ovelha se move para onde ela quer. O ser humano também se move. Então, olha só, o movimento ele não pode ser a característica mais essencial, a característica própria do ser humano, ok? Porque ele compartilha isso com outros. Se eu comparar a ovelha com o ser humano, por exemplo, eu poderia dizer, o pensamento é a característica que difere os dois. Mais ou menos, por quê? Porque os animais também têm um certo tipo de pensamento, né? Ele é um pensamento diferente do pensamento do ser humano, justamente por quê? Porque no caso do ser humano, esse pensamento a gente chama ele de pensamento racional. Então, o que difere de fato o ser humano lá no Aristóteles, ok? A gente está falando de uma filosofia clássica, uma filosofia antiga. O que difere o pensamento humano do pensamento não humano é o fato de que o pensamento humano é um pensamento racional. A gente pensa de modo racional, a gente raciocina, a gente tem inteligência, ok? E por que isso é diferente dos animais? Porque isso nos permite desenvolver certas capacidades que os animais não conseguem. A comunicação, ela existe no ser humano de uma forma muito mais abstrata do que a comunicação animal. Então a gente consegue produzir códigos, certo? Eu estou falando com vocês em português, que é um idioma muito específico de um país, de uma cultura, de um povo muito específico, e vocês estão me entendendo porque vocês também foram versados, também têm a capacidade intelectiva de aprender este idioma, e aí vocês traduzem o que eu estou falando, os sons que eu estou produzindo, como palavras que têm um determinado significado. Olha a complexidade que é essa linguagem humana, né? A racionalidade também me permite tomar decisões. Eu olho as opções A, B, C e D, vejo qual é a pior delas e escolho essa, né? Geralmente a gente faz assim.
Por quê? Porque a racionalidade, né? A nossa capacidade racional, ela nos permite tomar escolhas, inclusive escolhas ruins. Mesmo sabendo que ela é a decisão ruim a ser tomada, a gente é capaz de tomar essa decisão, ok? Um animal dificilmente vai ir contra os seus instintos, né? De que aquela coisa ali não vai ser legal para ele, né? Geralmente ele vai fugir do perigo. A gente se acha o bonzão e vai encarar o perigo que a gente não é capaz de enfrentar, certo? Deixa eu voltar para cá. E então a gente tem o seguinte: como que eu vou então definir o ser humano? A sua causa formal então vai ser a alma racional que o ser humano tem. A causa eficiente, quem é a causa eficiente do Vinícius? O pai e a mãe do Vinícius, certo? Foram eles que fizeram, foram eles que me fizeram, ok? Foram eles que me deram a minha origem. Agora, quando eu chego na pergunta qual é a causa final do Vinícius, isso é muito mais difícil de definir. Por quê? Olha só, deixa eu pegar, acho que eu tenho um exemplo aqui que fica tranquilo a gente trabalhar. Se eu pego um objeto qualquer, né? Mais um exemplo tosco aqui só para a gente poder entender melhor. Se eu pego um objeto qualquer, a faca, qual é a capacidade, né? A gente estava falando que a gente define. A gente define essa finalidade, a causa formal, etc., principalmente observando as capacidades, as possibilidades, as faculdades do ser. Ou seja, aquilo que o ser é capaz de realizar. Guardem essa palavra, realizar. O que é realizar? A gente já deixa a definição aqui. É tornar real, certo? Realizar é tornar real. Quando eu torno uma coisa que era só estava na minha cabeça, eu faço essa coisa, estou com sede. Bebi água. Estou com sede, preciso beber água. Preciso beber água, estava na minha mente. Eu bebi água, realizei a ação que eu sou capaz de realizar. Tomar um copo d'água, ok? Então, realizar é tornar real. O que uma faca é capaz de realizar? Do que a faca é capaz de fazer, ok? Bom, a faca é capaz de cortar, né? Furar também, certo? Mas qual é a capacidade mais específica? Perdão. Qual é a capacidade mais específica da faca? Né? A gente está falando de uma coisa que é bem própria, a gente está falando da propriedade. Aquilo que é próprio da faca realizar, certo? Quando a gente está falando dessa capacidade do ser, da faculdade do ser, a gente está falando daquilo que é mais próprio possível desse ser. Próprio, propriedade, ou seja, que pertence, que é daquela coisa. É próprio da faca cortar, certo? Assim como é próprio da colher levar a comida até a boca. Assim como é próprio do garfo também fazer essa função, dependendo do tipo de comida. Se eu uso a faca, não tem colher na minha casa. A gente aqui não compra colher, a gente usa a faca para pegar a comida e levar ela até a boca. Beleza? Mas essa faca, ela não está cumprindo aquilo que lá na sua origem a causa eficiente pensou e aplicou a forma na matéria com um objetivo específico. Quando o faqueiro, né, o cara que fez a faca, o artesão de facas, pegou o metal, trabalhou, né, forjou essa faca, afiou um lado para que ela tivesse esse fio de corte, colocou um cabo ali para que ela pudesse ser segurada. Então ele colocou todas essas características necessárias para uma faca, por quê? Porque ele queria que aquele objeto servisse para cortar. Ah, mas serve para matar também. Vou ficar um pouco preocupado se você me responder isso? Talvez vou ficar um pouco preocupado. Mas se a gente pensar que uma faca mata uma pessoa, é capaz de matar uma pessoa, ela é capaz de matar de que forma? Cortando, furando, que são capacidades próprias da faca, ok? Não foi feita para o ser humano, foi feita para os alimentos, tá? Então vamos focar nos alimentos aqui, porque
aí sim ela continua revisando a sua capacidade essencial. Se eu posso usar uma colher para cortar um bife? Posso, já fiz isso várias vezes. Mas é mais difícil, é muito mais difícil você cortar uma carne com uma colher do que com a faca, ok? Por quê? Porque não é a função específica da colher cortar um pedaço de carne. A função específica da colher é levar esse pedaço de carne até a sua boca, ou a sopa, né? Se você for mais sofisticado, que não come de colher, ou que só come sopa de colher, enfim. De qualquer forma, a finalidade específica, o para que existe o objeto no sentido de cortar, ela é faca. A faculdade de cortar, ela é faca. Ok? E aí, né, isso aqui era só para ilustrar que essa é a característica dela, né? Cortar. A faca existe para cortar. Então ela tem a matéria dela, ela tem a forma, ela teve a causa eficiente e a finalidade dela é essa. A finalidade específica da faca é cortar. Beleza, show de bola. Muito simples de entender. Por quê? Porque além de cortar, o que uma faca é mais capaz de fazer? Se eu considerar no sentido mais amplo possível, mais tosco possível, tudo que uma faca é capaz de fazer, eu posso escrever com uma faca, eu posso usar uma faca de acessório, eu vou pendurar no pescoço, enfim. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui, né, de racionalidade. Então a gente tem que pensar racionalmente. Para que uma faca serve? Para cortar. Essa é a coisa mais própria dela, ok? Posso aplicar usos diferentes? Posso, né? A gente teve lá a corrente artística do dadaísmo, né, que tirava, ressignificava um objeto do seu espaço, beleza, é arte, isso aí. Mas quando a gente pensa em termos muito práticos, assim, bem pragmático mesmo, a gente está falando da faca. A faca foi feita para cortar, a cadeira foi feita para servir de assento, né? Provavelmente, se você está me assistindo no seu quarto, deve ter uma cadeira no seu quarto. De repente, se você tem aquela mesinha de computador, provavelmente você não está sentado na cadeira, você está jogado, sem postura nenhuma na sua cama, e deve ter um monte de roupa na sua cadeira, não é? Isso significa que a sua cadeira agora é um cesto de roupas sujas? Não, eu tenho certeza que sua mãe não vai concordar comigo, que ela não é um cesto de roupas sujas, nem é o seu guarda-roupa se as roupas estão limpas lá em cima. Mas a gente atribui esse uso a ela. Então a partir do momento que eu só uso a minha cadeira para apoiar as roupas e em cima ela se tornou um guarda-roupa? Não, ok? Ela foi feita para sentar. Ela foi feita para servir de assento. Você usa ela de outra forma, mas isso não modificou. Não modificou por quê? Porque quando eu estou falando da causa final da cadeira, eu não estou falando da cadeira que está no seu quarto. Quando eu falo que a função, né, a capacidade, a faculdade específica da faca é cortar, eu não estou falando só da faca da sua casa, ou da minha casa, ou da faca da Tramontina, ou de qualquer outra faca. Eu estou falando de todas as facas, de qualquer objeto que possa ser chamado de faca, possa ser determinado como uma faca, ok? Então é isso. Deu para entender essa parte básica. Qual vai ser o grande problema, que é justamente o problema que a gente vai responder quando a gente tratar da ética aristotélica? Quando eu pego o ser humano, beleza, feito de carne e osso, a sua causa formal é sua alma racional, quem fez são os pais daquele indivíduo, e qual é a causa final do ser humano? Aí é que o caldo engrossa, aí é que a coisa complica. Por quê? Como é que eu vou determinar a finalidade específica do ser humano? Bom, já ficou aí para vocês uma ideia, né, de que se a gente está determinando isso, a causa formal e a causa final, pelas capacidades, pelas faculdades do ser, a gente vai ter que considerar quais são as capacidades do ser humano, ok? A gente já viu que o ser humano o problema é justamente esse. Enquanto a faca só corta, o ser humano é capaz de andar, de correr, de comer, de dormir, de casar, de ter filhos, de cantar, são características que ele compartilha com um monte de outros seres. Agora, a gente já adiantou, né? Então, a capacidade de raciocinar ou de pensar racionalmente, né? De pensar racionalmente é a capacidade específica, a capacidade mais própria do ser humano, ok? Então, provavelmente, já fica o spoiler para vocês, sim, vai ser a partir disso que a gente vai determinar a causa final do ser humano, segundo Aristóteles. Beleza? Então a gente fica por aqui e até a próxima.
E no Sossó eu não tô caráter. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui. Não, eu sou aqui. Isso. Não é um voodoo, tá, gente? É um espantalhinho. E os meus menininhos, cadê eles? Aqui. Também estão. Calma aí, eu vou trazer eles pra vocês. Olha, gente. O Príncipe Ali também tá de chapeuzinho. E, obviamente, Jasmine também tem o seu chapeuzinho para dançar quadrilha. Certo? Não é só Brasília que tem quadrilha, aqui também tem. Tá vendo?